Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Vanessa Mariano e hoje eu vim gravar um vídeo pra vocês. Dando continuidade a essa série de vídeos que eu tenho feito aqui no meu canal, aonde eu conto como foi o meu intercâmbio que eu fiz para a Irlanda em 2018. Se você não sabe do que eu tô falando, tem uma playlist aqui no meu canal, vai conferir os outros vídeos. E eu decidi fazer essa série de vídeos aqui para compartilhar com vocês todas as minhas experiências, o que eu vivi, enfim, contar tudo como foi o meu intercâmbio, o meu tão sonhado intercâmbio. E como vocês puderam ver aí no título do vídeo, sim, gente, eu trabalhei como au pair na Irlanda. Gente, não foi pelo programa normal de au pair, que todo mundo conhece, que tem várias agências. Eu não fui como au pair para a Irlanda, eu fui como estudante de inglês. E com o meu visto, então, era de estudante. Mas sim, eu consegui um emprego de au pair. Meu primeiro emprego na Irlanda foi de au pair. E eu vou contar pra vocês agora como é que foi esse rolê todo aí. Porque eu consegui um emprego de au pair numa família irlandesa sem saber falar nada de inglês. Bom, gente, então depois que você chega, tem vídeo aqui no meu canal contando como foi chegar lá na Irlanda, enfim. Contei tudo pra vocês no vídeo anterior. E depois que você chega, que você conhece sua escola, que você conhece sua acomodação, o próximo passo aí, depois de tirar essas documentações, é você começar a se mexer aí pra você arrumar tanto uma acomodação permanente, uma casa para você morar durante o seu intercâmbio, quanto arrumar um emprego também, né, gente? Porque o visto que você tem é de estudo mais trabalho, então você pode trabalhar legalmente lá por 20 horas. Então isso era muito importante para mim também, já conseguir aí um emprego para que eu não gastasse aí a grana que eu tinha levado e já conseguisse me manter com o meu trabalho. Então eu já estava aí na procura de acomodação e de emprego. Mas mais preocupada eu estava em arrumar uma acomodação, porque eu tinha somente 15 dias pagos para ficar lá na acomodação da agência. Então eu tinha que, procurar um outro lugar para morar. Gente, perdoa, vai com latido de cachorro, vai com miado, porque não tá. Os animais aqui do bairro hoje, eles estão, entendeu? Então, me perdoem. Estava eu no meu intervalo da escola lá, fazendo meu lanchinho no recreio. E, com o ouvidão esticado na conversa dos outros, escutei a menina falando, uma menina falando pra uma outra menina, que ela tinha saído do trabalho dela de au pair e que a antiga patroa dela, no caso, estava precisando de uma pessoa e ela estava comentando com essa menina. Quando elas acabaram de conversar, eu peguei e fui lá, né? Como quem não quer nada. Falei, desculpa estar prestando atenção na sua conversa, né? Aquelas. Mas eu não pude deixar de ouvir, porque eu estava do seu lado, né? Ouvi você dizer que você sabe de uma vaga de au pair, que você acabou de sair de uma vaga de au pair. Eu tô procurando um lugar para morar. E, nossa, se fosse já um lugar para morar, mais um trabalho, nossa, ia ficar muito feliz. Expliquei para ela, né, que eu não sabia falar inglês, que eu tava no iniciante ainda, mas que se eu tivesse, eu queria muito ter essa oportunidade, talvez, de conseguir o trabalho de au pair. Ela falou, explicou daí o porquê que ela saiu do trabalho dela. Ela falou que ela trabalhava de au pair há alguns meses. E só que assim, o que ela me explicou, né, gente? Lógico que ela queria arrumar uma pessoa pra família, porque, né, como ela teve que sair, ela teve que, tipo, como se deixou a família na mão, então ela queria muito arrumar alguém pra família. Então ela me falou todos os pontos positivos, né? Ela me falou que ela gostava muito de trabalhar lá, que eram 3 crianças e que ela só tinha saído porque é muito longe, realmente. Eram uns 45 minutos mais ou menos de ônibus até o centro de Dublin, e a nossa escola era no centro, né? E ela falou assim que ela gostava muito de sair final de semana, que ela gostava de ir pra pubs final de semana. E era muito longe, e o último ônibus, eu acho que era umas 11 horas da noite. Então, todo final de semana que ela saía, ela não conseguia voltar pra casa, porque não tinha mais ônibus. Então, ela tinha que dormir em hostel. Então, pra ela tava sendo inviável, porque o au pair, ele ganha um salário bem pequenininho, né? Eu ganhava 125 euros por semana pra trabalhar 6 horas por dia. Eu trabalhava até sábado. Então, ela
falou que não estava compensando para ela, porque ela queria viver a vida noturna de Dublin, né? Ela queria curtir, sair, se divertir, e a distância estava impedindo ela de viver essa experiência que ela queria viver, que então ela estava buscando uma outra oportunidade, por isso que ela saiu do trabalho dela. E esse motivo para mim foi super justo, e como eu, né, não gostava de sair na época, né, eu tinha recém me convertido, recém me batizado, eu era aquela pessoa que só ia de casa pra igreja, da igreja pra casa. Então eu falei, pra mim não vai ser problema, porque eu não saio mesmo de final de semana. Então não vai ser problema nenhum pra mim. Mas aí eu falei pra ela, olha, tem um pequeno detalhe, assim, pequenininho detalhe, é que eu não falo inglês. Ela, tudo bem, eu também não falo. Eu falei, querida, não, você não tá entendendo. Eu realmente não falo. Não falo, não sei, não tenho nada de inglês. Ela falou, olha, bom, em todo caso, vou passar o seu contato para a família, vou explicar que você não tem inglês, mas, ó, eles são super adaptados com isso, eles têm au pair há muitos anos já, então eles já estão acostumados com essa barreira do idioma, sabem que você está aqui para estudar, mas eu vou explicar tudo isso para eles e se eles tiverem interesse, eles entram em contato com você. Eu confesso que eu não fiquei muito animada, porque eu falei, esse negócio de dar meu telefone, será que ela vai dar mesmo, sabe? Não fiquei muito esperançosa quanto a isso. E ela me alertou, ela falou, olha, o pai das crianças me incomodava um pouco porque ele é muito nervoso, mas ele nunca brigou comigo. Bom, acendeu um alerta? Não acendeu. A pessoa tava tão na ânsia de querer o trabalho, de querer... Nossa, imagina, eu ia conseguir uma acomodação, um emprego. Poxa, eu ia cuidar de criança que já ia me ajudar a aprender o inglês. Pra mim tava perfeito, eu só queria assim ser contratada. E por incrível que pareça, a mãe entrou em contato comigo por WhatsApp, me mandou mensagem, falou que a moça tinha falado de mim e falou se eu poderia ir fazer uma entrevista. Eu concordei. No momento, assim, que eu não estava lúcida. Porque, gente, depois que eu concordei, eu falei, como que eu vou falar com essa mulher se eu não sei falar inglês? Mas, gente, eu tava lá, assim, tão determinada a viver a situação e, enfim, achando, assim, que Deus ia dar um jeito em tudo, que eu falei, eu vou. Fui fazer a entrevista. Realmente era distante, uns 45 minutos de distância, enfim. Cheguei lá no ponto de ônibus, desci no ponto lá, olhei, era uma rua que de um lado era um campão e do outro tinha casas, mas era muito espaçadas, sabe? Eram casas com quintais grandes, então era uma casa, aí espaço, outra casa, espaço. Não era aquelas casas todas grudadinhas que a gente costuma ver no centro de Dublin, né? Essa é a rua da minha casa. Eu desço lá na frente do ônibus, aí eu venho a pé até a casa que é aqui na frente. Legal, né? E eu falei, será que eu tô no lugar certo? Já comecei a ficar meio assustada com o lugar. Falei, e se eu sou estuprada? E se eu sou... Sei lá, acontece alguma coisa comigo nesse lugar. Será que eu tô no lugar certo? Morrendo de medo. E tinha no ponto de ônibus do outro lado, no sentido... Porque eu tava vindo, né? Então, do outro lado, no sentido de pra quem ia pro centro, tinha uma moça no ponto de ônibus. E eu olhei pra cara dela, falei... Essa moça tem cara de brasileira. Fui lá, falei oi pra ela e eu peguei e mandei, você é brasileira? Entendi nada, mas ela falou que ela não era. Depois ela falou que ela não tava entendendo o que eu tava falando. E por fim eu falei, você é brasileira, né? Aí ela começou a falar português comigo. Então até hoje não entendi o porquê que ela deu uma de migué, como se ela não estivesse me entendendo. E por fim... falou em português comigo, mas tudo bem. Falei pra ela, né, que se ela sabia aonde era tal rua, e ela falou assim, é essa rua aqui mesmo, só você seguir reto aqui, é essa rua. Ela falou, você tá indo pra uma entrevista de au pair? Eu falei, tô. Ela falou assim, é da família tal? Eu falei, sim.
Aí ela, eu acabei de fazer a entrevista. Eu falei, eita. Ela, mas vai lá, boa sorte. Aí eu, não vou ter chance nenhuma, né? Porque provavelmente essa menina deve falar inglês melhor do que eu, né? Mas fui, ela me falou que era só seguir aquela rua, que era a última casa da rua e que era pra eu ir, que a família era muito legal. Fui, cheguei, quando eu cheguei na frente do portão, gente, era uma mansão. Pra mim, era uma mansão, porque é a maior casa que eu já morei, entrei, vivi na vida. Era uma casa maravilhosa, toda de pedra, parecia um castelo. Então aqui é o portão de entrada. Aí entra. Tem a porta principal da casa. A casa é essa. Cheguei lá, apertei a campainha, veio a mãe pra falar comigo. E eu só consegui falar oi e não consegui falar mais nada. Travei, simplesmente travei. Ela muito calma, me chamou pra entrar, me levou até a cozinha, me ofereceu um copo d'água. E eu tentava falar, mas não ia, não saía nada. Eu peguei e comecei a falar com ela usando o Google Tradutor. Sim, gente, eu fiz toda a entrevista usando o Google Tradutor. Então, eu falava em português, dava para ela ouvir em inglês, e ela respondia em inglês e eu ouvia em português. E assim, o Google funcionou direitinho. Ela explicou como que era a rotina das crianças, explicou o que eu deveria fazer e pediu para que eu ficasse 30 minutos brincando com as crianças, para ela ver, né, como que eu era com as crianças. Fui lá pro quintal, era um quintal enorme, maravilhoso, um gramado lindo, de uma grama cheia de florzinha, assim, sabe? É muito lindo. Se eu achar uma foto, eu boto aqui pra vocês de como que era a grama lá, maravilhosa. Tinha um brinquedo no fundo, assim. E as crianças, era uma menina de 7 anos, um menino de 4 para 5 anos e uma menina de 1 ano, mais ou menos. E, gente, as crianças me adoraram, porque elas adoraram ficar falando no telefone, elas falavam inglês lá, e eu colocava áudio para elas ouvirem o que elas estavam falando saindo em português. Então elas estavam se divertindo horrores comigo usando lá o Google Tradutor. Cuidei delas, brinquei lá nesse brinquedo que tinha. Passou os 30 minutos, ela me chamou e falou, olha, eu vou conversar com meu esposo e eu te dou um retorno. Se sim ou se não, eu vou te dar um retorno. Saí de lá feliz com as crianças, com a casa, com a proposta do trabalho, né? Que é isso que eu já falei, né? Eu iria trabalhar 6 horas por dia e ia receber 125 euros por semana. Eu ia ter o meu próprio quarto e eu poderia fazer todas as minhas refeições na casa. Então, ia ter casa, comida, ia ter dinheiro e ia estar trabalhando, ia estar aprendendo inglês com as crianças. Então, pra mim, tava perfeito. Mas eu não fiquei muito esperançosa, porque eu falei, gente, com certeza essa mulher não vai me contratar, porque ela viu que não tem a menor condição, eu não sabia falar nada de inglês. Finalmente ela me respondeu, falou que sim, que eles iriam me contratar, pediu que eu mandasse por e-mail todas as minhas documentações, o meu currículo, ela pediu um currículo também. Eu mandei, ela avaliou minha documentação, avaliou meu currículo e disse que a vaga era minha, que eu estava contratada se eu quisesse para a vaga de au pair. Gente, eu não acreditei, porque eu falei, gente, como é que essa mulher vai permitir que eu fique com as crianças dela, sendo que eu não falo inglês? Mas quando eu fui, aí de fato me mudei, aí minha filha, fiquei toda eufórica, falei, agora vai esse inglês, senhor, agora eu aprendo. E em nome de Jesus, porque com 3 crianças, se eu não aprender esse tal do inglês, ó, eu não aprendo mais, né?
Fui com a cara e com a coragem, a agência, como eu disse pra vocês, eu já tinha fechado o meu plano da agência, tinha transfer de saída, então a gente só foi fazer as malas. Veio o transfer, que é um cara com um carro lá, levou as minhas malas, fui com as malas e com as cuias pra casa da mulher. Me mudei e comecei a trabalhar de au pair. Isso foi em junho. Logo, eles teriam as férias de verão e a família já ia ter uma viagem marcada. Eu acho que ia ser de 20 a 30 dias que eles iam passar viajando. Então, eles precisavam muito de uma au pair. Muito de uma pessoa que ficasse na casa. A au pair não ia viajar com eles. Então, uma pessoa que ficasse na casa. Então, como eles estavam tão desesperados por au pair, e como nunca parava au pair com eles, coisa que eu não sabia, fiquei sabendo depois, eles me contrataram e contrataram também aquela outra moça que eu falei pra vocês que estava no ponto de ônibus e que fez a entrevista no mesmo dia que eu. Então, eles contrataram nós duas pro trabalho. Por quê, né? Eles pensaram, poxa, essas au pair nunca param na vaga, então, quem sabe contratando duas, fique pelo menos uma. Eu imagino que foi esse o raciocínio deles, né? E também porque eles precisavam muito que uma de nós duas ficasse, e porque eles tinham essa viagem, como eu falei, logo eles teriam viagem, era verão, os dias eram longos, eles tinham muitos compromissos, então eles precisavam de pessoas para ajudar eles. Então eles, vamos contratar as duas mesmo, que pelo menos uma vai ficar, tenho certeza, ou que fique as duas, mas na mão a gente não vai ficar, uma ajuda a outra. Então, as duas brasileiras foram contratadas. Como eu falei, a outra moça se enrolava no inglês melhor do que eu, com certeza. Ela falava muito bem, eu achava que falava muito bem, porque, né, comparado a mim. Então, o que eles fizeram? Eles dividiram um pouco os horários e um pouco das funções entre mim e a outra au pair. Nós duas estudávamos de manhã. Então, as duas só poderiam trabalhar no período da tarde. Lá na casa, a família, elas tinham uma outra pessoa que ajudava no período da manhã. Ela entrava umas 7h30, eu acho, e até umas 12h30, 3 horas. Mas essa outra mulher, ela era mais responsável por fazer comida, por lavar roupa, por ajudar na rotina da manhã. Pra falar bem a verdade, eu não sabia muito bem o que aquela mulher fazia, porque quando eu entrava para trabalhar, ela já tinha ido embora. E quando ela entrava para trabalhar, eu já estava indo para a escola. Então, eu pouco me relacionei com ela. E até hoje eu não sei o que aquela mulher fazia naquela casa, porque limpar ela não limpava. Entendeu? Eu acho que ela só lavava roupa. Cuidar das crianças não cuidava, porque as crianças iam para a escola. As crianças estudavam das 9 às 3 da tarde, eu acho, das 8 às 3 da tarde, não me recordo. Mas, assim, a rotina de manhã era essa mulher chegar e os pais que preparavam as crianças, ela ajudava a preparar as crianças para ir para a escola. E a mãe levava as crianças para a escola e depois a mãe trazia as crianças da escola por volta de 3h30 da tarde. A bebê, ela não ia para a escola, então pode ser isso. Ela devia ficar com a bebê, talvez, e só. A outra au pair brasileira, ela tinha que entrar às 3 da tarde e sair às 9 da noite. Então, esse ficou o horário dela, das 3 às 9. E o meu horário ficou das 5 da tarde às 11 da noite. Sim, eu trabalhava até 11 horas da noite, sendo que as crianças iam pra cama entre 7 e 7h30. Então, essa foi a organização mais ou menos que a mãe fez para que tivesse trabalho para as duas, né? E para que ela tivesse pessoas disponíveis para ela por mais tempo possível, já que era verão, escurecia à tarde, escurecia 11h30, meia-noite, que ia começar a escurecer. Então, ela aproveitava nós duas da melhor forma. A outra au pair, quando ela entrava, ela pegava as crianças, né, chegando da escola, tirava o uniforme, botava outra roupa, dava uma água, um lanche para as crianças se elas estivessem com fome e brincava com elas até que eu entrasse. Eu entrava às 5 horas da tarde e aí eu ia brincar com as crianças, cuidar das crianças enquanto ela fazia o jantar. O jantar era obrigação dessa outra au pair, tá? Ela fazia o jantar e eu ia lá distrair as crianças até chegar lá no horário da gente jantar. Jantávamos todos juntos à mesa, os pais, as crianças e as duas au pairs. E depois disso, eu e ela, nós íamos preparar as crianças para deitar, colocávamos as crianças para deitar
Ela ia lá organizar alguma coisinha e eu, com o restante do horário, eu ficava responsável pela limpeza da casa e organização da casa. Então, eu ia lavar a louça do jantar, eu passava um pano nos banheiros, enfim, fazia uma limpeza na casa aí até dar o meu horário, que eram 11 horas da noite. Esse era o trabalho, gente. O trabalho não era pesado, tá? Só que eu fiquei muito com a limpeza da casa, né? Como a outra au pair sabia falar inglês, ela ficava mais com cuidar das crianças e eu acabei ficando mais com a parte da faxina mesmo. Então, tinha que limpar vidro, tinha que limpar tudo aquilo que ninguém limpava, eu que limpava. E assim, fiquei bem acomodada. A outra au pair, ela ficou com o quarto no andar dos quartos. Eram 4 quartos e ela ficou com um quarto que era nesse andar dos quartos. Eu fiquei com o que sobrou, entendeu? Que era o sótão. Mas, gente, eu amei porque era enorme, imagina. Pegava uma parte toda da casa, o sótão. Ele era todo com carpete, bem pintado, era bem bonito mesmo. Só que o teto nas laterais assim eram mais baixos, era meio que assim, ó, o teto nas laterais eram assim e no meio era reto. Então, tipo, fazia assim. As paredes das laterais eram menores. Ela colocou um colchão pra mim lá no chão, mas era um colchão top, alto, em cima do carpete. Gente, eu tava super bem acomodada, não tive problema nenhum de ficar com o sótão. E o banheiro era um banheiro no andar dos quartos que eu dividia com outra au pair, que era um banheiro top, chique, enorme. Se eu achar imagens, eu ponho pra vocês verem o banheiro, verem mais ou menos como que era. Aí chega no hall, aí tem essa escada caracol que vai pro meu quarto. Aqui é o banheiro que eu uso. Onde é o chuveiro, a pia, chuveiro. Aí só eu e a au pair que usa esse banheiro. Estava bem acomodada, tá? E comecei a trabalhar. Quanto tempo durou meu trabalho de au pair? Gente, esse vídeo tá ficando muito grande, então eu decidi dividir ele em 2 partes. Então, esta vai ser a primeira parte. Então, se você gostou, se você acompanhou até aqui, curte, comenta, compartilha, deixe seu comentário dizendo o que você tá achando dos meus vídeos sobre o meu intercâmbio. E vai lá assistir a segunda parte desse vídeo. Um beijo, tchau!